Ok, tem um áudio aberto aí. Vamos lá. Então, vamos retomar. Só para fechar a nossa explanação sobre esses fluxos de energia à superfície. Então, eu falei para vocês que aqui nós temos o balanço de radiação, ou seja, radiação solar chegando, radiação solar refletida saindo, isso me dá o saldo de radiação solar ou radiação de ondas curtas. Eu tenho terra aquecida, emite radiação de ondas longas, atmosfera aquecida emite radiação de ondas longas também em direção à Terra, então eu tenho radiação de onda longa saindo, radiação de onda longa chegando, então eu tenho um balanço de quanto tem de radiação de onda longa à superfície terrestre, quanto tem de radiação de ondas curtas à superfície terrestre. Fazendo uma soma desses balanços, eu tenho o balanço final, que eu chamo de saldo de radiação. Então, desse saldo de radiação que fica à superfície, é essa energia que é utilizada para os processos físicos, químicos e biológicos aqui, ou seja, para o ciclo hidrológico, para os ciclos biogeoquímicos, é essa energia que está disponível aqui, que vai acontecer, vai ser o driver, né? O gatilho, a fonte de energia para que esses fenômenos ocorram. Então, nesse caso, como eu falei para vocês, o saldo de radiação que fica à superfície ele é distribuído em componentes. Uma componente para aquecer o ar, uma componente para transformar, mudar o estado, ou mudar a água de fase, estado líquido para o estado gasoso, do estado sólido para o estado líquido e depois gasoso, por aí vai. E aquecimento do solo, das camadas mais próximas do solo. Então, isso me dá o que eu chamo de balanço de energia, ou fluxos de energia à superfície. Então, tudo isso acontece numa escala macro, como essa aqui. Ó. Aqui nós temos uma figura macro, em que nós temos vários fenômenos acontecendo, em que nós temos as áreas urbanas aquecidas, emitindo sua energia para a atmosfera adjacente. Nós temos as mudanças no uso da terra, a gente tem os lagos, os oceanos, as regiões úmidas, os pântanos, os rios, as geleiras, né? Emitindo ou transferindo água para a atmosfera em forma de vapor. Nós temos a formação das nuvens, das chuvas, e aí esse ciclo se repete. E dentro dessa macro escala, nós temos esses microfenômenos acontecendo aqui, que são os processos energéticos, químicos, físicos, biológicos que acontecem dentro desse sistema solo, planta, atmosfera. Ok? Então vamos lá. Continuando. Depois da gente ter esse panorama dos fenômenos, é importante a gente destacar algumas coisas, né? Primeira coisa, já foi dito e a gente repete aqui, as plantas elas vão exercer esse papel de extrema importância nesse sistema solo-planta-atmosfera, que é o papel de um deles de extrair a água do solo mais profundo, das camadas mais profundas do solo, que é extraída pelo sistema radicular. A depender da planta, ela pode ter um sistema radicular, não só da planta, a depender da planta, das características regionais de solo e tudo mais, a planta ela pode ter um sistema radicular mais robusto ou pode ter um sistema radicular mais simples, desde que esse sistema radicular consiga extrair água das camadas mais profundas do solo, ou das camadas do solo em questão, suficiente para manter a planta nutrida. E nesse processo de extração de água do solo, para que a planta seja nutrida ou seja abastecida por essa água, você tem a planta servindo como um meio pelo qual a água sai do solo e é disponibilizada para a atmosfera. Porque, como a gente já discutiu, durante o processo de fotossíntese, em que, além disso, a planta, no seu processo de termorregulação, ela libera a água na forma de vapor para a atmosfera, que é o processo de transpiração. Então, a planta tem esse papel importante
de extrair água do solo e levar para a atmosfera. Interessante que a planta ela consegue extrair água do solo mais profundo, que não seria extraído se não tivesse a presença da planta. Por quê? Porque a radiação não conseguiria penetrar nesse solo até essa camada em que a água está aprisionada lá. Quem faz essa retirada da água que está aprisionada lá e leva para a atmosfera é a planta, pelo sistema radicular. Okay? Então, esses processos que acontecem no solo e planta, né, que são processos que a gente já discutiu um pouco, mas vamos ter mais discussão adiante, que é transporte de água, transporte de solutos e também transporte de energia, porque você tem esse calor armazenado no solo que também vai ser liberado para essa atmosfera. Mas tudo isso, esses processos que acontecem aí no solo e na planta, eles são fortemente influenciados pelos processos atmosféricos, que é evaporação e precipitação. Então, a gente vai ver uma figurinha daqui a pouco em que a gente tem uma ideia de como esses processos são influenciados pelos processos atmosféricos. Então, a interface entre a Terra e a atmosfera, ela é parte desse contínuo, né? Contínuo por quê? Porque solo, planta, atmosfera, eles fazem parte de um mesmo, vamos dizer, não existe separação entre eles. Eles são um contínuo que começa no solo, pegando pelo sistema radicular, passando pela planta e finalizando na atmosfera. Então, é um contínuo. Então, essa interface terra e atmosfera, ela faz parte desse contínuo também. Então, você tem o solo, você tem a planta, você tem a atmosfera. E essa interface superfície da Terra, atmosfera, é parte integrante desse processo como um todo. Então, o principal foco desse curso, como eu já tinha falado para vocês no início, é que a gente entenda esses transportes de energia e matéria, ou massa. Quando eu falo massa, eu estou me referindo à água, estou me referindo a CO2, estou me referindo aos solutos. Então, é matéria, é massa que está sendo transportada. E momento. Essa palavra momento, ela parece uma coisa estranha para a gente, mas, na verdade, momento na física significa massa vezes velocidade, ou seja, é a energia ou é a capacidade que essa massa tem de se movimentar verticalmente, nesse processo que vai do solo, passa pela vegetação e chega na atmosfera. Então, na verdade, é o foco do nosso curso entender esses processos, como eles ocorrem. Okay? Então, o que a gente vai focar é exatamente o entendimento desses processos. E, para isso, eu destaquei aqui uma figurinha para a gente ter esse entendimento. Então, nós vamos limitar o nosso curso, o nosso objeto de estudo está nessas dimensões que eu apresentei aqui. É uma figura simplista, ela poderia ser muito mais rebuscada, com muito mais informações, mas traria muito mais dúvidas do que esclarecimentos. Então, veja só. O que eu represento aqui? Eu represento as plantas, isso aqui é a superfície terrestre. Essa linha pontilhada aqui, ela representa essa interface, a superfície. Aqui nós temos as plantas com o seu sistema radicular, e aqui nós temos a camada mais próxima em que fica o sistema radicular e as camadas ali mais profundas que envolvem já o início do lençol freático. E acima das plantas nós temos essa camada superficial. Então, em termos do limite da superfície terrestre para dentro, né, em direção ao interior da Terra, nós temos aí uma ideia de que vamos analisar 10 metros de profundidade, no máximo até 10 metros. E daqui para cima nós vamos estar analisando até 100 metros de altura, que nós chamamos de camada superficial. Então, veja, nós teremos aí em torno do solo até onde interessa para a gente, na atmosfera, um volume de controle que vai ter aí uma extensão de 110 metros. Isso, lógico, é ilustrativo apenas. O que eu quero mostrar é que a gente não vai estar se prendendo a fenômenos que acontecem muito além da superfície terrestre.
A gente não vai estar aqui se prendendo a furacão, a tornado, a fenômenos desse tipo, a aurora boreal, nem a gente vai estar se prendendo a magma, a gente não vai estar se prendendo a coisas que acontecem lá nas regiões muito profundas da Terra. A gente vai estar focando nessas camadas mais próximas à superfície terrestre, envolvendo o solo, e nas camadas mais próximas à superfície terrestre, envolvendo a atmosfera, aonde acontece a vida, em sua maioria, onde está a biosfera. Então, esse é o nosso objeto de estudo. Então, a gente vai focar nessa linha pontilhada aqui, com as linhas, com os pontos mais destacados aqui. Então, esse é o nosso objeto de estudo, que é a camada superficial, a zona insaturada e a zona saturada. Ou seja, a zona insaturada é aquela zona que vai armazenar água, mas mesmo assim ainda tem a atmosfera nesse solo, ainda tem ar, ainda tem espaço para ser preenchido. E aquela zona em que está totalmente cheia de água, que é a zona saturada. Aqui em cima nós temos a atmosfera livre. Quando eu falo atmosfera livre, é porque a superfície não tem mais nenhum efeito sobre essa atmosfera, que é a região da troposfera, que nós chamamos de troposfera livre. O que acontece aqui embaixo não influencia mais aqui em cima. E boundary layer, que significa camada limite. Essa camada limite ela é influenciada pela superfície. Só que nós não vamos estudar essa camada limite como um todo. Nós vamos estudar somente a primeira parte dela, que nós chamamos de camada superficial. Okay? Então, é o nosso objeto de estudo. Então, vamos, como eu já disse, na verdade o que está descrito aqui é o que eu estava falando ainda há pouco. Nós não vamos estudar a camada limite como um todo, a gente vai estudar a camada limite mais próximo da superfície, que é aquela camada limite superficial, que é onde acontece, onde você tem o maior efeito do ciclo diurno de aquecimento e resfriamento, e como esse ciclo diurno afeta os fluxos, os fenômenos que estão ali. Essa dinâmica da camada limite como um todo, ela é objeto de estudo de outra disciplina chamada micrometeorologia, que não é o nosso foco aqui. Então, o ciclo, a escala temporal que a gente vai considerar aqui, ela vai desde a escala diurna, ou da escala diária, até o ciclo anual. Vai depender do que a gente está observando. Eu vou mostrar isso agora numa figurinha. Okay? Então, veja essa figura 2 aqui. Essa figura 2, espero que todo mundo esteja vendo, essa figura 2, ela é, na verdade, um exemplo de como a variação de escalas é importante para observar o fenômeno. Aqui nós temos informações diárias distribuídas ao longo de um ano. Então, veja que nessa figura eu tenho dois tipos de análise que eu posso fazer, ou mais do que isso, mas pelo menos dois. Primeiro eu vejo o comportamento diário, na escala diária, mas eu também vejo o comportamento anual. Veja que eu tenho aqui do dia 0, que é o dia que começa a minha medição, até o dia 365, que não está representado aqui, mas 360 aqui, mas deve ser 365. Então, de 0 a 365. Nesse caso específico aqui, nós temos 3 variáveis. No meu primeiro gráfico, eu tenho a precipitação em milímetros dias, então veja que aqui a chuva... Isso aqui, sim, primeiro, isso é uma região de grama, e essa grama está em um solo que nós chamamos de solo arenoso, tem alto teor de areia nesse solo, no clima da Holanda. Isso é uma figurinha de um livro de um holandês que está lá na bibliografia de vocês. Então, essa é uma figurinha que vai mostrar uma área plantada com grama em solo arenoso sob o clima europeu, o clima da Holanda, que tem um lençol freático profundo. Então, esses são dados que eu já começo destacando. Então, vamos para cá. Aqui, vocês fiquem à vontade. Se quiserem abrir o microfone, pode perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Do dia 0 ao dia 365, eu tive Veja como é bem distribuída a precipitação ao longo do ano, diferente da nossa região aqui, semiárida.
nós temos um período chuvoso aqui no início do ano, aqui nos primeiros, em geral, março, abril, maio, ou fevereiro, março, abril, temos um trimestre bem chuvoso e depois cessa, né? A gente tem o resto do ano basicamente sem chuvas. Mas veja a característica daqui, um ano bem chuvoso. Você tem todos os meses chovendo. Então, precipitação bem distribuída, com alguns dias com destaque aqui, 25 milímetros dia, né? Alguns dias seguidos de chuva aqui no verão, tudo mais. Aqui, nesse gráfico, eu tenho a minha evapotranspiração, que é a soma da evaporação da grama mais a transpiração da água que está livre no solo. Então, evapotranspiração. Veja o seguinte, precipitação tem o ano inteiro, mas evapotranspiração não. Você vê que a evapotranspiração ela aumenta aqui do dia, sei lá, 70 e vai até o dia 280 e depois cessa, fica próximo de zero. O que é que vocês acham, e aí podem abrir o microfone, o que é que vocês acham que leva a esse comportamento ao longo do ano? Ou seja, você ter evapotranspiração basicamente desse dia 70 aqui ao dia 280 e o restante do ano aqui não ter. Alguém poderia me esclarecer? Ninguém? Então vamos lá. Talvez o clima. Incidência solar. Incidência solar. Exatamente. As duas conexões do que vocês falaram. O clima, né? Deixa eu ver aqui que eu acho que alguém falou no chat e eu deixei. O clima é importante aqui, tá destacado. Quem quiser falar comigo, por favor, coloca no WhatsApp, porque aí é mais fácil de acompanhar aqui, porque eu fico focado na aula e aí eu esqueço de olhar o chat. Aí vocês podem escrever no WhatsApp, tá bom, pessoal? Por gentileza. Então, aqui nós temos um comportamento interessante, né? Temos a evapotranspiração começando aqui em torno do dia 70 aqui, aumenta, depois diminui e para. Isso tem realmente a ver diretamente com o comportamento do clima, né? O comportamento principalmente das estações do ano bem definida, que, logicamente, vai culminar na incidência de radiação. Então, você tem aqui os primeiros meses, os primeiros dias do ano e os últimos dias do ano, para o hemisfério norte, é inverno. Durante o inverno, pouca radiação solar alcança a superfície. Chega, a radiação solar chega, mas pouca. Holanda é conhecida, é região fria durante o período de inverno. Então, você tem temperaturas muito baixas. Se tem temperaturas muito baixas, muitas vezes abaixo de zero, o que implica que você não tem como ter a mudança de fase da água, do estado líquido ou sólido para o gasoso. Você tem baixa evapotranspiração, realmente muito próximo de zero. Mas aqui, nesse período, você tem primavera até o outono. Nesse período, você tem considerável taxa de radiação solar, culminando aqui no verão. Então, você tem evapotranspiração acontecendo, ou seja, você tem água sendo convertida do estado líquido para o estado de vapor, que é a evapotranspiração. Agora, nessa figurinha aqui, nós temos a evapotranspiração representada por duas variáveis. A linha cinza é a evapotranspiração potencial e a linha preta é a evapotranspiração real. Qual a diferença entre um e outro? Como, por exemplo, você olha aqui, você vê a evapotranspiração potencial em torno de 5 milímetros dia e você tem a evapotranspiração real em torno de zero. Então, você pode me perguntar, o que foi que aconteceu aqui? Como é que pode? Não são evapotranspirações? Por que uma dá elevada e a outra dá baixa?
A evapotranspiração potencial, ela é o que a planta evapotranspiraria, ou o que a planta transpiraria, ou que aquela região ali, envolvendo solo e planta, mas de forma especial aqui eu estou focando na planta, o que a planta transpiraria se tivesse condições favoráveis, ou seja, água disponível para que ela usasse, se tivesse radiação, se tivesse o necessário para o processo de evapotranspiração acontecer, estivesse disponível para ela. E a evapotranspiração real, não, é de fato o que está acontecendo. Então, quando você olha essa figura, você pode me perguntar, mas, professor, por que é que a evapotranspiração potencial deu alta e a evapotranspiração real deu baixa? Tem vários fatores associados, mas um fator interessante é que se você olhar o gráfico de precipitação, os dias que antecedem esse dia aqui, que eu estou com o cursor em cima, espero que vocês estejam vendo, os dias que antecedem esse dia aqui, ele tem pouca precipitação. Veja que tem muito pouca precipitação nos dias que antecedem. E aí, o que é que acontece? Você vê que à medida que acaba a precipitação, a evapotranspiração vai caindo. Por quê? Vocês observaram no início que eu disse que esse é um solo arenoso com um lençol freático profundo. Se é um solo arenoso, ele não armazena água. Ele drena a água muito rapidamente. E tendo um lençol freático profundo, essa água vai para camadas mais profundas, onde o sistema radicular da grama não capta essa água. Então, o que é que acontece? Você tem água, então chovendo, aquela água diretamente, mas estando água disponível ali constantemente naquele solo, baseado na continuidade da precipitação, você vai ter água disponível para a planta capturar ali, mesmo ela drenando. Então, nesse caso aqui, como passou muitos dias ou alguns dias sem chover significativamente, a planta não tinha água no seu sistema radicular, porque o que tinha drenou. E aí ela diminui a disponibilidade de água, fazendo com que a evapotranspiração real diminua. Agora, e a potencial? Não, porque a potencial ela depende dos fatores climáticos. Os fatores climáticos, para que ocorra o processo de evapotranspiração, o que ele vai levar em questão é radiação, radiação tem. Vento, vento tem. Ou seja, o que ele vai usar como parâmetro para definir a evapotranspiração potencial são os parâmetros climáticos e não os parâmetros físicos necessários que caracterizam aquela região, como é o caso de lençol freático profundo e um solo arenoso. Se esse solo fosse argiloso, o comportamento dessa grama não seria o mesmo. Com certeza, essa evapotranspiração estaria mais alta. Por quê? Porque um solo mais argiloso, ele armazena mais água, e aí teria água disponível naquele solo para a grama retirar. Então, veja que aqui tem uma dinâmica bem interessante do que é realmente o que você observa na escala mais micro, na escala local, de planta, de solo, e o que você observaria num cenário mais hipotético, um cenário em que você leva em consideração as características climáticas e não as características reais daquele momento. Por isso que quando você olha em termos anuais, você vê que o comportamento da evapotranspiração real, o preto, é basicamente o mesmo do comportamento da evapotranspiração potencial. Ou seja, é baixo durante o período de inverno, aumenta durante o período de verão e primavera e outono, depois baixa. Só que, quando eu olho para a escala anual, o comportamento é muito parecido. Agora, se eu coloco na escala diária, eu vejo que a dinâmica local, as questões físicas locais, tipo de solo, profundidade do lençol freático, sistema radicular, todas essas coisas, deixa eu minimizar aqui. Quando eu olho todas essas coisas juntas, aí eu enxergo que eu tenho uma dinâmica anual, mas tem uma escala diária que é extremamente importante para o entendimento. Então, para aquelas pessoas que trabalham com manejo de irrigação, por exemplo,
eles precisam dessa dinâmica diária para fazer a programação de como vai irrigar no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou dentro da janela do calendário de irrigação que eles têm. Então, veja que, quando eu me refiro à dinâmica desses processos no sistema solo, planta, atmosfera, eu tenho essas características que podem variar na escala diária, como podem variar na escala que eu posso observar em diferentes cenários. Então, veja como uma figurinha dessa é interessante para a gente entender essas dinâmicas. E olha aqui na... Professor. Opa, pode falar. É Bárbara. Pode falar, Bárbara. Eu acho muito interessante essa dinâmica quando eu fui apresentar o projeto na seleção, que falei sobre sistemas agroflorestais, a implantação na nossa região do semiárido. Aí eu abordei um pouco sobre isso, sobre as características da nossa região. Aí falei que no caso a seca, que é uma condição natural que prevê longos períodos de estiagem, não é? Aí, como o senhor falou, que a maioria dos meses é sem chuva, basicamente 8 meses, aí eu pesquisei, que a gente vai preparado, né? Aí eu citei que a pluviosidade é em torno de 400, 800 milímetros anuais de chuva. Aí justamente a questão da radiação solar que incide na nossa região, ela pode promover uma evapotranspiração de até 3.000 milímetros ano. Aí isso significa que mesmo que a chuva ela venha regularmente, mas ainda assim acontecer um déficit hídrico, não é? Exato. Na nossa região. Ela sempre vai estar propensa a isso, mesmo que chova regularmente. Exato. Essa é uma característica interessante da nossa região, né? Você tem uma chuva que é, em geral, mal distribuída ao longo do ano, e você tem uma incidência de radiação basicamente a mesma, constante ao longo do ano. Então, você tem uma característica de déficit hídrico na maior parte dos meses. Então, isso, inclusive, a relação entre a precipitação e a evapotranspiração potencial vai dar o índice de aridez dessa região. Aí, realmente, esse fato, a radiação solar pesa muito, não é em como tudo isso vai funcionar, dependendo das regiões. Nós temos, além de tudo isso, ainda temos uma parte física do solo muito complicada, que é pouco armazenamento de água, por ter o lençol o cristalino muito próximo da superfície, né? Então, você ainda tem dificuldade de armazenamento. Pois é, então, nós temos aqui essa figura, e essa figura, ao olhar a parte de baixo, a parte C, vamos assim dizer, nós temos 2 minutos aí, eu quero explorar isso aqui, a gente vai parar para o cafezinho e a gente retorna em 5 minutos. Então, vamos lá. Professor, Oi? posso fazer uma pergunta bem rápida? Pode. Então, quer dizer que essa área aí de potencial, podia ser que se eu analisasse outro ano, diferente desse ano aí, poderia ser que a evaporação atual ela chegasse a esse nível potencial. Pode, você vê que tem dia que ela passa da potencial, inclusive, um pouquinho. Ó. Aqui você teve muita chuva, ó, muita água disponível, com certeza, e você teve aí, talvez logo em seguida, como está sem chuva no dia seguinte, uma incidência de radiação considerável, vento intenso, tudo isso potencializou a evapotranspiração real para ela ter um valor igual à evapotranspiração potencial. Então, outro caso aqui, ó, nesse ponto aqui também. Pode falar. Assim, e o que é que faz montar essa curva de evaporação potencial? É a análise de outros anos? Os parâmetros climáticos. Precipitação, ok. temperatura, velocidade do vento, radiação. Ele se baseia no clima da região, que tem aquela informação já prévia, e, consequentemente, ele vê... E as características da planta também. Tá entendendo? Isso muda de planta para planta. Aí tem solo, planta e atmosfera. Tudo são informações inseridas lá que depois são avaliadas para gerar essa curva da evapotranspiração potencial.
ok? Ok, obrigado. E está terminando aqui, a gente vai parar, a gente retorna daqui a 5 minutinhos depois do café, tá bom?